Começar a gravar. Ok. Bom, já está gravando agora. Então, pessoal, só recapitulando, né? A gente está falando sobre... vou voltar rapidinho aqui, pessoal, para a gente passar, né? Então, a gente falou sobre... Hoje a gente está falando sobre... Rapidinho, dá tempo, né? Sobre decepções, ingratidões, afeições destruídas e uniões antipáticas, né? Os nossos objetivos são esses aqui, né? E o sumário a gente vai seguir, vai ser desenvolvido em cima do que são decepções, ingratidões, afeições destruídas e uniões antipáticas. E a gente espera concluir tendo esse entendimento maior segundo a doutrina espírita. A gente viu alguns conceitos, né? Falamos sobre a história do César, que foi apunhalado nas costas, onde, né, devido à revolta lá dos senadores, pela maneira de agir, né? Naquela época, né, ele foi assassinado e o primeiro a dar a facada foi o Brutus, né, seu filho, né? E tem aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, filho meu. Onde a gente percebe ali a questão da traição, né? E, e aquilo que ficou na história marcado muito veementemente, né? Aquela coisa de você tomar, né, sofrer uma facada pelas costas, né? Então, é o símbolo da traição e da ingratidão, né? Porque um filho, né, fazer isso com o pai. E vimos também o conceito, né, do que é decepção, né, e do que é ingratidão. Passamos, então, a questão número 1, né, número 937, que fala sobre, né, as decepções e as ingratidões no mundo, não deixaria as pessoas amargas. E os espíritos vêm traduzir para nós que sim, elas deixam as pessoas amargas, porque a ingratidão é filha do egoísmo e às vezes deixa os corações mais insensíveis, né, às coisas, né, que a gente deveria aproveitar melhor. Então, a gente fica muitas vezes frias, pessoas, seres frios em relação aos sentimentos, aquilo que a gente poderia fazer em prol de outras pessoas, porque se a gente espera muito das pessoas, como a Mona falou, né, a gente acaba se decepcionando, se magoando, e isso traz um sentimento muito ruim dentro da gente, né? Quando a gente é mais jovem, a gente se passa muito por essas situações. Talvez agora, com o entendimento da doutrina espírita, a gente já com experiência de vida, a gente consegue lidar melhor com essas situações, não é verdade? Porque justamente a gente entende que a ingratidão é o quê? Um defeito moral. Já que ela é filha do egoísmo, é um defeito moral, né? E como todos os defeitos, elas causam que constrangimento e causam dor, né? Causam sofrimento, né, nas pessoas. E por que nos sentimos magoados com a ingratidão? Qual o motivo? Né? O motivo é aquele bem simples, né? Porque, como a Mona falou, né? Aguardamos um retorno, uma resposta pelo bem que fizemos para outra pessoa. E nessa nossa expectativa não é atendida, a gente, né, se decepciona, e aí está formada aquela cena da ingratidão e da decepção. Beleza? Ok, vamos passar aqui. Nessa questão 938, os espíritos falam assim. Kardec, desculpe, pergunta aos espíritos. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Foi o que a gente praticamente acabei de falar, né? Será que essas decepções, essas ingratidões não vão endurecer o coração das pessoas e fazendo com que ela fique mais, né? Desculpe, elas fiquem menos sensíveis, né? À necessidade de fazer algo por alguém? O que é que você acha, Silvano? Silvano? Tá passeando. Eu não posso responder agora.
Ah, tá, desculpa, então. Quem gostaria de Ah, responder essa pergunta aqui? Eu acho que assim como na outra pergunta, eu acho que sim também, que as decepções da ingratidão, ela acaba endurecendo, né, um pouco o coração e acaba fechando um pouco as pessoas para a sensibilidade, mas a gente com a doutrina espírita aprende a fazer o exercício de não deixar isso acontecer com a gente, mas a tendência é que a decepção acabe, sim, né, endurecendo as pessoas, é isso? Ok, a gente não deixa a porta bater. sim, com certeza, né? A gente poderemos dizer assim, né? Ver se vocês concordam, né? Que há uma grande dificuldade, nossa, né? Eu falo de modo geral das pessoas, né? Em nada esperar do bem que se faz, né? Eu estou falando, posso até estar errado, né? Mas a maioria, né, das pessoas ainda, né, lá no fundo, sempre esperam algo, né? Principalmente daqueles seres amados, né? Dos estimados, dos entes queridos, né? Aqueles que eles idolatram, vamos falar assim, né? Então, muitas vezes, isso é uma necessidade, né? Vamos dizer assim, humana, né? E, e as pessoas acabam depois tendo, né, aquele chão se abrindo aos pés dela quando isso que ela espera não acontece, né? E aí, né, Ronaldo, pode falar, Ronaldo, pode falar. eu não sei se foi André Luiz, no slide anterior, falou que o ingrato tem um orgulho, mas a pessoa também acha que foi injustiçado, que não foi mal agredido, também é orgulhoso. Porque a partir do momento que você faz o bem sem interesses mesquinhos, fazer o bem pelo bem, pelo amor, como Jesus fez, você não condiciona isso a uma recepção, um agradecimento da Sim, pessoa que vem a teus pés, às vezes de joelho, sim, sim. te agradecer. A pessoa que se sente mal, que foi mal agradecida, é um orgulho, porque ela fez, mas espera que a pessoa venha aqui agradecer. Quando você faz o bem por você já compreender, então você não vai, o seu coração vai ficar endurecido, nem você vai ficar decepcionado pelas pessoas. É aquilo que a Mona colocou e a própria Karina, a Uhum. gente aposta, porque nós que apostamos na pessoa que não faz, você fica com um orgulho ferido, né? Um coração fechado, endurecido, porque fez o bem, mas esperando uma recompensa, o que está fora dos ensinos evangélicos. Exatamente. Muito E obrigado, Maria. eu também acho assim, a gente vê muitas pessoas que fazem o bem para alguém e precisam divulgar. Então, isso daí não está bem dentro dos padrões, eu acho, né? Que É. as pessoas precisam de holofote. Olha, eu Uhum. ajudo, né? A gente pode falar, Mona, que o ideal não seria buscar esses holofotes, essas selfies que a gente fala, né? Sim, O ideal é você é, fazer é. silenciosamente e quem faz, que normalmente quem faz de modo espontâneo nem está percebendo o que está fazendo, né? Mas quem faz que quer ver algo, né? Ele já gosta de expor aquilo ali, né? A gente vê isso muitas vezes na internet. De uma certa forma, né? Eles de uma maneira ou outra eles estão fazendo a caridade ou o bem, e talvez buscando incentivar outras pessoas a fazerem isso, mas como a gente percebe, né, o ideal é que todos fizessem espontaneamente, né, porque a doutrina, o que é que a doutrina fala, né, do ponto de vista, né? Nesse ponto a doutrina espírita ela tem um cuidado muito especial com essas coisas, que ela fala que não devemos esperar nada do bem que praticamos, né? E isso realmente, né, não é fácil para muitas pessoas, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade nisso, né? Porque elas sempre, né, muitas delas aguardam que receber algo em troca, né? Mas
né? A gente tem que buscar entender e Sim. compreender o que o Evangelho fala, né? Fazer o bem sem ostentação, né? Sem olhar para quem. A ideia seria essa, né? Mas a humanidade caminha a passos lentos, né? Talvez isso seja sejam etapas que a humanidade está passando para conseguir chegar nesse ideal que a gente estuda na doutrina espírita, né? Pode falar, querida. Não, eu ia falar assim, referente a esse ponto, né? Eu acredito também que, assim, quando demonstra fazendo, incentiva os outros a fazerem, né? Sim. Mas é uma forma de incentivar também a fazer. Mas é que as coisas se tornam tão comerciais, tudo para trocar, como diz, tudo para um like, né? Sim. Que fica difícil, né? Às vezes fica Ser difícil. comercial. Por isso que É. você falou na hora do jogo, virou um grande comércio. Então Pois fica é. difícil mesmo. Vamos A ver aqui. gente vê, olha. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu estava ouvindo, toda segunda-feira eu acompanho o Pinga Fogo lá com o Jorge Larra. Pois ele foi cancelado, meio do movimento, do grupos espíritas, pela fala que ele disse na segunda-feira após as eleições. Ele Ixi. quis carregar um sentimento que acabou. Pô, acabou a eleição, vamos agora todo mundo se unir e conversar. Aí achavam, mas essa segunda-feira agora ele fez assim, vou falar só boa noite, que eu não quero gerar comentários. Quer dizer, Você por vê, isso a gente né? no meio do grupo Como é são difícil, né? espíritas. Como é difícil agradar até dentro do nosso meio, né? Mas é o que eu falo, né? Você não tem que estar preocupado com o que as pessoas estão pensando de você lá, se você está indo no caminho correto, né? Se as pessoas não querem ouvir sua live, não quer paciência. Tem sempre alguém que vai querer ouvir. E ele não tem que se deixar levar por esse sentimento, por essas ideias que outras pessoas estão pensando dele, Sim, mas eu né? estou dizendo da repercussão que faz Ah, hoje em sim, dia, né? Hoje em sim. dia tudo repercute, tudo você não pode falar, tudo você Pois não é. pode. Parece que as pessoas ainda estão na infância, né? É muito pueril esse tipo de sentimento, né? Para poder a gente crescer, a gente tem que crescer, sair dessas coisas que E o Paulo isso dá um falava, né? grande. As coisas de criança eu fazia quando era criança, agora eu sou tão homem, vou fazer coisas que de adulto, né? Paulo E isso falava isso. pode gerar uma grande insensibilidade para as Uhum. próximas gerações, endurecendo os corações. Exatamente, Porque é uma concordo. conturbação muito grande. Tá? E os Então, deixa eu falar, deixa eu aproveitar aí que a Mona colocou. Eu não ouvi isso aí, mas isso vem dentro do tempo. Hoje, as pessoas esperam que você fale, as pessoas concordem. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, cada pessoa é um mundo à parte, e cada um tem direito às suas opiniões e suas interpretações. Se a pessoa não concordar comigo, eu respeito que você tem que ter pela opinião dela e vice-versa. Tá? Eu não concordo, eu não sei qual é o filósofo, sei que é um filósofo italiano que disse: eu não concordo com a sua opinião, mas dou minha vida pelo direito de Eu te você. respeito, né? Tá? Defendo até a Eu morte que você respeito ela. pensa. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É esperar reconhecimento. Eu falo isso, pode ser a maior besteira do mundo, mas se você for contra, pronto, cria toda essa Então, celeuma, toda essa polêmica, todo esse mimimi que estão utilizando. É um mimimi mesmo, você não pode falar mais, você não pode fazer mais nada, Nada. nada. Aí eu Não é vi que só aconteceu com política. você no grupo naquele dia. Eu li os comentários lá naquele dia. Mas, assim, é isso que eu acho. Parece que a gente vive numa espiral, e aí, assim, a gente evolui, aí vai fazendo a curva da espiral, e aí a gente desce de uma tal maneira que, em vez de a pessoa falar assim, não, nessa descida, a gente vai, vamos, e depois a gente vamos é, aprendendo e vamos evoluindo. Mas não é isso que acontece, né? eu entendo, Mona, que não A adianta. sacada do Júlio César, a gente vê Então, direto, né? eu não digo nem descida, né? Eu acho que o ser humano fica em espiral, né? Ele fica circulando, 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 até ele achar uma porta que saia dessa espiral sem, tipo assim, sem sentido, né?
e busque um despertar para entender que, poxa, eu estou andando em ciclo, não, sabe? Eu não estou saindo do lugar, não, tem que ter algo diferente, vou buscar uma outra, vamos dizer assim, direcionamento, né? E aí consegue sair dessas coisas, né? Mas vamos continuar aqui, né? Para a gente dar Então, buscar do senão não nosso dá tempo. tempo de terminar É, essa aula. exatamente. Mas vamos lá. Então, os espíritos falam que ó, seria um erro, porque o homem de coração, né, o homem bondoso, o homem sincero, como diz, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Né? Então, quem faz o bem pelo bem não está preocupado dos holofotes, das selfies, nada disso. Né? Ele nem se preocupa com nada disso. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra vida, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos na sua ingratidão. Né? Porque as pessoas ingratas, numa época da vida, ela vai falar assim, puxa vida, fiz coisa errada, fiz besteira, nossa, bate aquele remorso, né? Se não bater nessa vida, vai bater na outra, pode ter certeza. Né? E vai se envergonhar e vai tentar reparar essas coisas, tentando se corrigir nas suas atitudes, né? Tentando superar os seus vícios. Porque, ó, olha o que é que fala o Evangelho, segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 13, no item 19. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficai certo de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se, com a sua gratidão, o beneficiado vos houvesse pago. Então, deixa ele esquecer. Né? Esse aí, né, vamos dizer assim, ele está contribuindo muito mais para nós do que aquele que agradece. É o que os espíritos falam. Por quê? Ele fala, se Deus permite que por vezes sejais pago com a ingratidão, é que, ó, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Está lá no Evangelho. Né? A gente lê, muitas vezes a gente esquece as coisas. Né? Então, está lá no Evangelho. Né? É um tapa na nossa cara assim. Então, esquece, não se preocupe com o que as pessoas vão falar de nós. A gente vai sempre encontrar pessoas que, por mais que a gente faça, elas não estão nem aí, não vão agradecer, não acham que era nossa obrigação fazer aquilo, não porque a gente é pai, amigo, irmão, é a nossa obrigação, e para elas é assim, entendeu? Mas são espíritos que estão em fase de evolução também, temos que respeitar esse tipo de, essa fase que eles estão passando, tentando dar exemplos para que eles, com o nosso exemplo, né, como a gente aprendeu também com exemplos dos outros, eles possam modificar suas atitudes. Eu acredito que seja isso, ok? E aqui, ó, o nosso Emmanuel, ele vem ao nosso encontro também nos ajudar ao entendimento disso, e ele é direto e franco. O Emmanuel vai no âmago da coisa aqui, sabe? Ele já fala o seguinte aqui, ó. Nos desiludimos porque esperamos muitos de nosso próximo. Temos o estranho hábito de esperar sempre algo em troca, pelo bem que fazemos ou simplesmente pela amizade que dedicamos. Pessoal, esse texto aqui não é de hoje, né? Ele está falando, né? O próprio Kardec falou isso em 1857. Né? O Emmanuel já falou com o Chico lá em 1870, já estava falando dessas coisas. Parece que isso ainda caminha até hoje, parece que a humanidade ainda está arraigada, carrega essa bola, né, presa nas suas pernas, que dificultam ele seguir em frente na sua evolução, essa bola de vícios pesada. Né? Mas se esperarmos algo em troca, ele pergunta, que bem fizemos? Que amizade sincera dedicamos? Que amizade é essa? Que a gente se dedica esperando sempre em troca alguma coisa. Ele fala assim, quem se desilude é aquele que um dia se iludiu. E a Amanda falou, né? Você fica esperando, está iludido. Então, quando você acha que passa por essa situação uma vez, duas, você aprende. Né? Mas a gente espera que aprenda sem se tornar pessoas insensíveis, né? Pessoas frias em sentimentos. É o que a doutrina tenta nos trazer. Nós deveríamos aguardar gratidão, né? Não deveríamos aguardar gratidão de nenhuma espécie, pois assim jamais nos magoaríamos, né? Eu acho que, mais claro que isso, né? Acho que, né? Não tem como falar, né? Tá aqui límpido e claro, né? Ele vai direto ao assunto, né? Aqui, ó, é isso. Entendeu,
Não entendeu? Então, é isso. Beleza? E Kardec, para na próxima, né? Depois dessa aqui, a gente vai ver o que Kardec fala sobre esse assunto. Bom, seguindo aqui nessa questão 838, né? A Kardec abre um adendo a ela, perguntando aos espíritos, mas tal raciocínio não impede que se lhe ulcere o coração? Não deixa o coração mais duro, né? Mais machucado, maculado? Ora, daí não poderá nasceres a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Olha como Kardec coloca essas questões, né? Parece um catedrático mesmo, né? Ou será que as pessoas, o coração não fica duro, mas será que eles não vão ficar mais... A gente acabou de falar, né? Olha aqui a foto, né? Cuidado, muitos fingem torcer por você, mas tem aquelas pessoas que vão falar, vai, tinha um puxando a corda para você descer, né? Está torcendo, né? São aqueles falsos amigos que a gente costuma falar por aí, né? Verônica, você que está caladinha, minha querida, fala aí para mim, o que é que você acha? Será que as Eu estou pessoas... prestando atenção na aula. Eu sei que você está prestando atenção na aula, que é por isso que eu estou vendo você tá caladinha, né? Será que não poderia nascer daí? A gente já falou sobre isso, né? A ideia é que as pessoas seriam mais felizes sem se preocupar em ajudar as pessoas, sem se preocupar em fazer o bem, porque elas não iam receber a gratidão de ninguém, mas também não iam sair delas machucadas, vamos dizer, das amizades, né? Até mesmo da família, né? Essas pessoas Mas que aí, gostam. mas aí, como é que a gente iria evoluir se a gente não praticasse o bem, Pois é, né? Como é que a gente ia né? evoluir? Porque a gente se decepciona, Uhum. engasguei, justamente quando a gente oferece e espera alguma coisa em troca. A partir do momento que a gente continua oferecendo, mas não esperando nada Uhum. em troca, é onde a gente aprende que aquilo que vocês já falaram, o outro dá aquilo que ele tem. E Entendi. conforme vai passando o tempo, né, a gente vai aprendendo a não se desiludir, porque é a gente que tem que se sentir bem, independente da resposta do outro. Mas, Verônica, me diga uma coisa: será que a gente tem, todos nós, será que a gente tem esse entendimento e esse controle sobre as nossas emoções? Claro que não. Lógico que não. Ela vai direto, né? Claro que não, claro que não, claro que não, né? Claro que Claro que não. não. Não, Até a né? gente, mas é assim, Até a gente escorrega, né? até a gente escorrega, exatamente. Até a gente fala, putz, não vou fazer de novo, vai lá, tontona, tá lá de novo, né? Mas mesmo assim, mas eu acho que faz parte da nossa evolução, é não escorregar sempre na mesma banana, né? Na mesma casca de Certo. banana, é escorregar em cascas diferentes, mas isso faz parte da nossa melhoria. Eu Ok. não me sentiria bem negar a ajuda de uma pessoa, mesmo que ela tenha sido ingrata em um outro momento. Muito bem, Verônica. Muito obrigado, querida. Tá danada essa menina, hein? Parabéns. Olha o que os espíritos falam aqui, ó. Pode sim, pode ser que essas pessoas se tornem sensíveis. Aí ele fala assim, pode, se preferir a felicidade de quem? Como a Verônica falou, né? Do egoísta. A gente estaria sendo egoísta se a gente agisse dessa maneira. Não é assim que a gente tem que agir. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam, que coisa interessante, não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Isso aqui é muito, vamos dizer, contemporâneo, isso aqui, né? Nada de Kardec, isso é contemporâneo, nosso. Assim sendo, não há de lembrar, né, de lamentar, nesse lastimar, de tê-los perdido, essas amizades que você endeusava tanto, tinha aquela coisa, né? Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. É verdade, né? Muitas vezes a gente perde uma amizade com besteira, mas a gente, no nosso caminho, estamos sempre conhecendo pessoas diferentes, pessoas que vão trazer muitas alegrias, né, em forma de amizade para a nossa vida. Lastimar os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da moeda, né? Aquelas pessoas que agem para nós de maneira, sabe, equivocada, vamos falar assim, né? Não sabe que o Evangelho não nos ensina.
Não vos aflijais, né? Não tenha medo, não fique temeroso. Porém, com isso, será o meio de vos colocares acima dele. Ou seja, pelo seu exemplo, né, eles vão perceber que aqueles, né, vão perceber que eles que perderam realmente um grande amigo, né? Aliás, né, o próprio Evangelho ele traz para nós, né, um questionamento, né? O Macário às vezes fala para a gente, de vez em quando, essa questão do Evangelho, essa questão que está lá na questão 919, né? Qual seria o meio mais eficaz para melhorarmos e resistirmos às solicitações do mal? É uma frase de Sócrates, quem pode me dizer? Hum. Eu posso, mas espero que a pessoa fale. Pode falar, Macário. Conhece-te a ti mesmo. Muito bem, é isso aí, essa máxima do Sócrates. Conhece, né, a si mesmo, um sábio da antiguidade já te falava, né? Conhece a ti mesmo, né? E esse conhecer a ti mesmo, né, leva tempo, né? Leva tempo. Então, essa questão que Kardec traz para E às nós, vezes, ela é eu muito dizer uma atual. palavra, me permita aí, lembrando aí da Verônica, que está muito quietinha, realmente está muito quietinha, a Verônica. E conhece a ti mesmo, às vezes quando a gente conhece a nós mesmos, nos assustamos conosco mesmo. Né? É bom. É olhar no espelho, né? Aquela coisa, né? Mas é aquela coisa, muitas É vezes. a primeira coisa que a gente faz para poder compreender o mundo, né? É conhecendo Mas, nós mesmos. mas, pessoal, muitas vezes a gente tem que ter um entendimento também que muitas vezes o ingrato, ele não sabe que está sendo ingrato. Vocês concordam comigo? É que eles fazem aquilo que é a natureza dele, né? Aquela natureza, aquela história do escorpião e da tartaruga, né? Ou do sapo, né? Como se fala, né? É a natureza dele ainda. Ele está nesse processo, né? Então ele carrega com isso esse entendimento, né? Que para ele isso é natural. Muitas vezes ele faz porque achar que isso para ele é o normal, né? Então a gente tem que entender isso aí, né? E não ficar, sabe, frustrado, decepcionado, né? Com esse tipo de coisa. Até vezes, muitas vezes a gente é ingrato, né? Você já pensou se Jesus sofresse de ingratidão? Quantas Aí não tem pessoas como. Quantas É. pessoas não foram ingratas, ainda são ingratos com ele? Que você vê, ó, que o Macário falou, ó, muitas vezes, né, a gente é ingrato quando o quê? Quando esquecemos as coisas boas que as pessoas nos fazem. Volta e meia a gente, ó, a pessoa lá não fez, poxa, eu acabei, não, sabe, não agradecendo. Quando a gente discute com nossos pais, isso é natural, né? Então, a gente muitas vezes passamos por cima de colegas de trabalho, na ânsia de defender aquele nosso ponto de vista, né? Aquela nossa ideologia, como está na moda falar aí, nesse momento, né? Defendemos tudo isso porque a gente ainda traz um pouco de orgulho dentro de nós, né? Exigimos muito do próximo, mas muitas vezes somos ingratos justamente porque ainda somos moralmente imperfeitos, a verdade é essa, né? E Santo Agostinho já falava, né? Só para concluir, Macário, Santo Agostinho falava, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. E é verdade. Né? Pode falar, Macário. Então, a gente vai de posse com essa doutrina, né, que é maravilhosa, ela nos abre os olhos, né, da alma, né, não os olhos físicos, né, os olhos da alma, do espírito. E eu vi muitas vezes, você falando de filhos discutindo com pais, eu vi muitas vezes, ainda ouço, ainda vejo pessoas falando isso aí, jogando na cara dos pais. Eu não pedi para nascer. Tá? Isso Então, é normal. eu tenho direito de ser agressivo, de ser ingrato. Quem mandou você me gerar? Né? Aí vem a doutrina e fala, pelo contrário, amigo, você implorou para nascer. Implorou para que dois espíritos te aceitassem como filho. Né? Essa é uma das tremendas ingratidões, vamos dizer, inconsciente, né? Quando cair a ficha de verdade, ele vai entender, né? A bênção que foi essa oportunidade para ele estar aqui nesse planeta
e dar um passo a mais na sua evolução através desses dois seres que a gente chamou de pai e mãe, né, que aceitou, como você falou, né, receber como filho, né, colocar no caminho, dar estudo, dar caráter, dar tudo que precisa de um espírito para ele poder crescer, não só intelectualmente, mas também moralmente. E o Evangelho vem trazer para a gente um questionamento que os espíritos respondem, falando assim, ó, o que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão, em paga de benefícios que fizeram, deixaram de praticar o bem para não topar com os ingratos. Aquilo que a gente viu ali atrás, né? Está lá no Evangelho, né? Ó, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus, né? Aí tem um mérito, né? Há também o orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento, né? Aquele que quer que o outro vá lá, né? Oh, obrigado, aquela coisa, né? Então, o Evangelho é bem claro nesses assuntos, para a gente não ter dúvida quanto a isso, né? E no próprio Evangelho fala, a verdadeira caridade é aquela caridade desinteressada, né? Sem interesse próprio. Pode falar, Marcos. Eu tinha referido esse texto, mas eu achei que tinha sido Emmanuel ou o André Luiz, do próprio Evangelho, né, que eu me referi anteriormente, aí, que a pessoa que quer receber as demonstrações de gratidão são orgulhosos. Então, está no Evangelho direto. Direto. E o próprio Kardec vem ao nosso encontro trazendo o seu pensamento com relação ao que os espíritos estão falando. Ele fala assim, ó, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é de encontrar corações que com o seu simpatizem. Na nossa família a gente conta muito isso. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias da felicidade, né? A gente se sente feliz com pessoas que pensam igual a gente, né? E isso são as primícias, né? Vamos dizer, a infância da felicidade, que aguarda no mundo dos espíritos, né? No mundo dos espíritos perfeitos, que ele fala aqui, onde tudo é amor e benignidade, tudo é bem, né? Desse gozo está incluído o egoísta, né? Enquanto for egoísta, eles não podem provar, né, desse fruto maravilhoso que Deus concede àqueles que se simpatizam, se amam de verdade, verdadeiramente, esse fruto doce do amor, né? Bom, vamos passar adiante, pessoal, continuando, né, esse assunto. A gente agora vamos entrar num tema muito que eu acho muito importante também, todos são importantes, né? Mas aqui o Kardec ele vem trazer para nós, desde aquela época, sobre a questão das uniões antipáticas, né? Pessoas que se unem, de repente, essas uniões se desfazem assim, né? Tinha tanto amor, tanto carinho, tanto isso, tanto aquilo, e de repente, tudo se desfaz, né? A gente vê muito isso, a gente vê aí nos famosos, esses que passam na televisão, até entre nossos meios de amigos, né? Que a gente vê casais tão bem, de repente, fulano se separou, nossa, se separou, por quê? Né? E a gente, né, busca esse entendimento, né? E a doutrina vem trazer a nós, né, esse entendimento e o porquê disso, o porquê dessas coisas, né? E isso é interessante a gente saber. Olha o que o Kardec vem perguntar aos espíritos. Ó, essa é uma pergunta que eu acho atemporal, né? Em todas as épocas, né? A gente pode se questionar sobre isso. O Kardec pergunta aos espíritos, ó, uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir, olha, ele botou induzidos, né? Eles são encaminhados a se unir aqui nessa vida, né? Como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado a afeição e que mais sincero amor se vê acolhido com a indiferença e até com a repulsão, né? Não é verdade, né? Normalmente os casais sempre falam, né? Diz que um que ama mais que o outro, né? Sempre tem aquele que acha que ama mais o outro do que o outro, né? Isso é natural, né? Até hoje em dia. E ele questiona como é
além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio, né? Isso acontece? Será como é que isso acontece, né? Então, quem gostaria de responder? Eu vou deixar aberto. Aninha, você quer responder que você não falou hoje? Aninha Paula ou a Gabriela, que está quietinha aí? Acho que às vezes pode ser coisa de vida passada, de aprender a aceitar o outro como ele é e não julgar tanto. Hum, não julgar tanto, aceitar as pessoas como é que elas são, né? Posso Mas, dizer isso da minha experiência mesmo, que eu esperei muito, me decepcionei, mas na verdade aprendi que não é que eu me decepcionei, né? Aprendi que eu esperava demais. E aceitei, e perdoei, e rezo para ser feliz, que entendi. é um jeito da gente se melhorar, a gente evoluir com isso também. Ok, Eu também ok. acho, eu também acho assim que quando a gente vem com um propósito, mas aí a vida na Terra te mostra vários caminhos. E aí um escolhe um caminho diferente, que aí é o livre-arbítrio. Uhum. Então, era para ficar juntos, mas a evolução e os caminhos foram alternando, e aí aonde acaba acontecendo essas coisas assim de falta de simpatia, repulsa. É porque existia tanto amor, né, Mona? Aí a gente entende realmente, você tocou no ponto bem interessante, que a gente fala do livre-arbítrio, né? As pessoas, elas têm um livre-arbítrio, por mais que elas sejam induzidas a uma vida sem contrário para, vamos dizer, gerar uma família e tem amor, mas a todo instante você tem o seu livre-arbítrio de fazer as escolhas, mesmo estando no relacionamento. Agora, Ronaldo, se você entra no relacionamento, só para completar, entra nesse relacionamento visando coisas materiais, né, que não, isso aí não está longe da nossa realidade, né? A gente casa não por amor, mas por interesse. Aí isso aqui tudo se torna uma realidade. Isso aqui que ele está perguntando, né? Aí, né, vai gerar ódio, rancor, porque não existia amor, existia interesse. E quando há interesse, né? E o interesse some, o que é que acontece? Né? Aí cada um vai para o seu canto e vai aquela briga, né, pelos bens, pelo não sei o quê, e aí vai. Pode falar, Silvano. Assim, a, a Mona Lisa tocou num ponto aí muito importante. Muitas vezes, dois espíritos, eles são simpáticos no plano espiritual e fazem o seu planejamento reencarnatório Uhum. para se encontrar aqui no plano material. Só que, quando chegam no plano material, um dos dois, justamente a Mona Lisa falou, pelo livre-arbítrio, acaba tomando um caminho diferente. E muitas vezes isso aí é levado pelas aparências, justamente por coisas materiais mesmo. E aquele plano acaba sofrendo um atraso, sofrendo um atraso de uma vida inteira, às vezes, porque vão por caminhos diferentes, só que se encontram, quando esses espíritos se encontram, esses espíritos percebem que eles são muito simpáticos um ao outro, mas estão em compromissos diferentes. Então, aquele planejamento de viverem juntos por uma decisão de um deles acaba sendo adiado para uma outra vida. E as consequências disso, muitas vezes, é que são unidos casais que, no final,
se percebe que não são assim tão simpáticos os dois espíritos, né? Uns com os outros. É mais ou menos o que a Mona Lisa falou. É isso aí, né? Com certeza, né? Quando se faz o planejamento reencarnatório, eles idealizam como, o gênero de provas que vão ter que passar, de expiações, situações que vão ter que passar, mas não quer dizer que aquilo vai acontecer tudo bonitinho, como se fosse uma história perfeita, né? Um conto de fadas. Não, a gente sabe que quando se tem um livre-arbítrio, existe um leque de possibilidades que se pode acontecer, né? Nada está definido, né? O que vai se definir, né, vai ser feito pelas suas atitudes, pelo aquilo que você, né, coloca, né, no seu aprendizado, cristão, e aí você tenta mudar a sua vida ali do outro nesse sentido. Mas se você foge a esses ideais, vamos falar assim, acaba sofrendo e fazendo as outras pessoas sofrer. Os espíritos, ele vem a falar para a gente o seguinte, ó, o que eles colocam em relação a essa questão que foi colocada aqui, ó. Não compreendeis, então, que isso constitui uma punição que eu falei para vocês, não no sentido que a gente vai ser punido porque fez a coisa errada. Não, a gente vai de encontro à lei, a gente sofre, né? Se bem que é passageiro, né? Isso aqui é passageiro, né? O Silvano falou, né? Vamos para a base, depois não deu certo, vamos ter outra oportunidade. Depois, quanto não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam o quê? As aparências, né? Se pelas aparências, e que, obrigados a viver com pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material, é o interesse, né? O jogo de interesse. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e a quem supõe belas qualidades. Não basta. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. É o que as pessoas sempre dizem, né? A gente só vai conhecer realmente a pessoa depois que a gente começa a conviver com ela, a morar junto. Né? Quando está namorando, está noivando, é maravilha, né? Cada um está no seu canto, se vê de vez em quando, né? E aí vai. Mas quando está vivendo sob o mesmo teto, acorda, vê aquela pessoa todo dia, sabe? Come com ela, dá um café com ela, almoça com ela. Esse tipo de convivência é que tem que ser trabalhada, né? E nem todo mundo, né, está preparado para isso. Também há muitas uniões que, a princípio, parecem destinadas a nunca serem simpáticas, mas que, quando os dois seres que as constituem se estudam, né, começam a se conhecer bem, acabam por votar-se duradouro e terno amor que assente, né, que firme, né, se firme na estima, né? Eu acho isso aqui até um pouco mais raro, né? Mas acontece. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, né? Ele alerta sobre isso, de sorte que, dissipada a ilusão material, aí o espírito vai ver a realidade, né? Ele foi bem claro nisso aqui, né? Aliás, com relação a esse tipo de coisa, né, o Martins Peralva, ele vem falar para a gente que é o Martins Peralva que coloca, né, que existe 5 tipos de relacionamento, de casamento, vamos assim. Acho que eu já passei isso para vocês, mas vamos falar de novo, né? O Martins Peralva fala assim, ó, existem 5 tipos de casamento. Existem, primeiro, os casamentos acidentais, que é o encontro de almas idealizadas sem ascendência espiritual. Eles se encontraram aqui por encontrar e resolveram se casar, né? Mas não estava programado nada disso. Isso é o que o Martins Peralva coloca. E caracteriza-se pelo quê? Pela falta de ligação afetiva. A aproximação dá-se através do quê? Dos impulsos inferiores do casal, né? Mais ligado ao sensualismo, vamos falar assim, né? É um relacionamento que ele fala que é desprovido de simpatia ou de antipatia, né? E ele fala que esses casamentos ocorrem em grandes números, sabe? Podem até dar certo, pois é possível que os cônjuges, com o tempo, se adaptem, se entendam, né? Esse que os espíritos acabou de falar. Ele vem falar também sobre um outro casamento, são casamentos provacionais. Então, já está dizendo o nome, né? Uma prova, né? Que é encontro de almas inferiorizadas com o objetivo de que se reajustarem. É o tipo mais comum que ele fala.
por haverem contraído assim, débitos em outras vidas, muitos casos, né, os dois, né, juntos, né, então, pela providência, né, divina, né, vou falar assim, utiliza-se o quê? Uma união conjugal para o quê? Que haja um ajuste, né, necessário a esses seres, né? E aí ele traz também os casamentos sacrificiais, que ele fala que são raros e caracteriza pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, tendo por fim que reproduzir, né, nesse casal aí, né, em torno dessa união, o bem, né? É o que aconteceu, como a gente vê naquele livro há 2000 anos, né, o casamento de Lívia, né, que era um espírito iluminado, com que o senador Públio Lentulus, né, que era o próprio Emmanuel, né? Então, né, você percebe ali a diferença de níveis de espiritualidade, de moralidade, tá? E tem os casamentos, né, o quarto, que é o casamento de almas afins, né, que são encontros de almas amigas com o objetivo de consolidar afetos. Que ele fala que nesse tipo não ocorrem separações, ambos buscam juntos se aprimorar no amor e se nutrem um pelo amor do outro, né? Ele fala que isso aí também é raro, né, esses casos aí. E, por final, né, os mais raros ainda que ele fala, né, são os casamentos transcendentes, né, que são muito mais raros, né, que é um encontro de almas iluminadas, duas almas iluminadas com objetivos elevados de trabalharem juntas para que fins altamente construtivos, né? É o casamento que ele até dá o exemplo, né, do Kardec com a Amélie, né, que embora, né, o nome dela seja pouco citado lá na codificação, né, ela teve uma participação muito fundamental, né, e ajudando Kardec na condução da obra, né, dando a força que ele precisava para ele cumprir a missão dele, né? E ele disse também que o Espiritismo esclarece, né, portanto, que a instituição do casamento é o quê? É uma importante oportunidade concedida pela misericórdia divina para o aperfeiçoamento do nosso espírito e também dos espíritos dos nossos familiares, tá? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Sobre esses 5 tipos de casamentos que o Martins Peralva coloca para a gente? Maria e José também, casal. Pois é, né? Iluminado, né? É isso aí, tá? Beleza. Passando a seguir, ó. Silvano está falando de mim? De mim, da Maria das Graças? A Maria Deixa das, a Maria das gracinha. Graças e o Macário José. Ai, meu Deus. Os dois, né? Ronaldo, Oi, Ronaldo, pode falar. como é que chama para eu pesquisar aqui para eu ver melhor depois? Os 5 tipos de casamento de Martins Peralva, né? Estudioso da doutrina espírita. Martins Peralva. Beleza? Peralva, já achei Isso. aqui, obrigada. E continuando aqui nessa mesma questão, os espíritos falam assim, ó, 2 espécies há de afeição, o do corpo e da alma. Acho que o Martins Peralva, colocando as ideias dele, a gente dá para perceber bem isso, né? Acontecendo com frequência, torna-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, e efêmera é a do corpo. Isso a gente já sabe, né? Daí vê que muitas vezes os que julgam-se, né, amar-se com eterno amor passam a odiar-se quando a ilusão se desfaz, né? Porque casamento baseados em interesses materiais, em interesses de qualquer tipo que não seja realmente a elevação desse relacionamento, desse matrimônio, né? Que esteja voltado só para as coisas materiais e efêmeras, né? Acaba-se rapidamente. O que era amor acaba se transformando muitas vezes em ódio, rancor. E aí por isso que muitas vezes a gente vê nessa vida aqueles chamados crimes passionais, né? Crimes por amor, que acho que está até errado, né? Quem ama não mata, né? A gente sempre veio falar sobre isso, né? Mas pode falar aí. É complicado. Você falou do Kardec com a Amélie, quem assistiu o filme dele, se não assistiu, acho que agora só na TV, né? Tem um momento que Kardec ele pensa em desistir e é ela que dá aquela força para ele continuar. Então, ela realmente
extremamente importante nessa codificação, implantação da doutrina espírita junto com Kardec. Exatamente. Não aparece tanto, né? Mas é isso mesmo, né? Aqueles trabalhos que se faz silenciosamente, sem que a gente vê, mas está ali, né? Se Deus está olhando, né? É isso que é importante, né? E para encerrar a nossa aula de hoje, a última questão que Kardec coloca também sobre essas questões dos relacionamentos, das uniões antipáticas, né? Fala assim: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver junto, né? Ele fala, não seria um sofrimento, uma coisa amarga, né? Uma coisa que, então lá, chata, né? Essa coisa de se unir, né, ao outro, né, sem simpatia, né, só por interesse próprio, né, só por interesses outros escusos. E os espíritos vêm e falam assim, ó, amarguíssimo, né, amaríssimos. Com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades que sois as mais das vezes a causa principal, ou seja, o próprio ser humano é a causa principal, devido ao interesse. Ó, em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Né? Então, aqui está um fato que muitas vezes tem muitos espíritos que falam assim, não, se você casou com a pessoa, você tem que viver com ela a vida toda, porque depois, se você não viver nessa vida, você vai ter que voltar com ela outra vez, tudo. Mas se as pessoas que estão vivendo junto não se dão bem, trocam farpas, xingam, se batem, né? Tem condições? Né? As leis humanas, o próprio Evangelho fala, vem aí, né, o divórcio para separar o que já está separado, né? Vamos dizer, materialmente já está separado, aquelas pessoas não estão conseguindo mais conviver em paz, não estão se, vamos dizer, se amando mais. Então, se separa, cada um vai ver sua vida, né? Depois, né, lá do outro lado, quando eles retornarem, se tiver que refazer ou reatar de alguma forma, né, é uma outra história. Então, mas aqui nesse mundo, né, não adianta duas pessoas viverem, né, se tolerando, né, às vezes com raiva, com ódio do outro, sob o mesmo teto, porque, né, assim vai, né, estar cumprindo a lei de Deus, né, que não tem que se separar. Isso, para mim, é um tremendo erro. Né? As pessoas, né, podem ser felizes, se não estão felizes com determinada pessoa, vão ser felizes com quem ela acha que pode, né? Mas, né, que devam ser. Mas a gente tem que ter um cuidado muito com essas questões, né? Ó, depois, nessas uniões, ordinariamente, buscar a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. E se não há essa afeição mútua um pelo outro, respeito, carinho, amizade, a cumplicidade, né? Esses relacionamentos não duram muito. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos, podemos dizer assim, né? Do nosso livre-arbítrio, né? De forma, né, usada erroneamente. Entendeu? E você percebe que são questões que o Kardec colocou lá em 1857 e são muito atuais, né? Que a gente ainda está passando por isso. Ou seja, a gente ainda tem muito chão pela frente para entender realmente o valor dessas, né, de se estar com uma pessoa, né, que a gente realmente gosta, a gente que realmente ama, e valorizar isso. Né? Casar com as pessoas, né, realmente por amor, por afeição mútua, sem interesse. Porque quando há interesse, principalmente material, né, isso aí acaba rapidamente. A gente vê aí na televisão, várias, na vida aí, tantos esses artistas, casou, separou, casou, separou, casou, separou. Então, é difícil, né? Interesse. Então, né, não dura muito. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Né? Todo mundo está tranquilo? Posso... se não são dúvidas, agora eu posso cobrar, então, as dívidas? Posso, Mona? Já respondi bastante hoje, hein? Tô forte. Abram os microfones, vamos responder. Falta mais um aqui, faltou mais um aqui, vamos lá. Tá vendo? A questão ainda adenda essa aqui, né? Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? O que é que você acha, Mona? Né? Toda vez que há esses... Sempre... ou não Eu há? acho que não somos inocentes.
né? É, A não ser é. aquele que chega, como Lívia, né? Que Uhum. vem por missão. Se ele não Totalmente veio por não. missão, eu acho que eu estou por missão, mas tudo bem. Ok, mais alguém Mas quer eu acho falar? assim, né? Pode falar. Fala, mano. Não, eu acho realmente, né? Inocente, acho que ninguém paga por uma coisa que não deve, né? Na Uhum. justiça divina, não. É, já que se entrou Talvez na... Pode falar, continue. eu acho que também é assim, ó. Ah, então você vai provar que você já superou essa etapa. Então, por isso que a gente Também. vem Uhum. com uma prova que fala assim, ó, passei, não preciso mais disso. É como você falou, né? Já que você entra num relacionamento por interesse, você está arriscando, né? É um risco, né? É que nem você dirigir embriagado, você está arriscando a cometer a matar alguém ou cometer um acidente. Então, é você pegar um carro, né, e andar com ele, a ver sem freio, né? Você não sabe o que é que vai acontecer, né? Quando você entra por interesse. E os espíritos, ele vai falar assim, ó, sim, sempre alguém vai se machucar nesse relacionamento, mas que não, como você falou, Mona, né? Inocente, inocente, eu acho que não é não. Então, sabe? E para ela é uma dura expiação, né? Para essa pessoa, né? Porque vai sofrer. Muitas vezes existe sim aquela que está ali por amor de verdade, mas o outro está por interesse. E aquele que realmente está por amor de verdade, às vezes se sacrifica, tenta fazer com que aquele relacionamento dure, faz de tudo para não separar tudo, mas até uma hora que pega, não aguento mais apanhar. Então, acabou, chega, né? Dá um basta, né? E existe sim pessoas que entram, né, com o coração puro, né? E outras não, né? E existe as duas que entram por interesse, e aí vai, né? Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido causadores, tá? Né? Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá a consolação. Então, essas pessoas que realmente entram por amor e tentam de tudo, é o outro que não está interessado, está fazendo ela sofrer, com certeza, né? Vai ser consolada, tal, depois vai seguir o caminho. Ademais, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas das desgraças íntimas também desaparecerão. Né? Ele fala aqui dos preconceitos que existem. Antigamente existia muito em relação à mulher, né? Então, a Isso só no Gabriela vai mundo precisar sair, né? Tá ok, no mundo de Gabriela? regeneração. É. Ronaldo, até não há vítimas inocentes perante a lei divina. Pode Uhum. ser que a gente, olhando pelo nosso foco de hoje, dessa encarnação, você vê, poxa vida, aquela pessoa era tão boa, tal, de repente Sim, foi vítima de um patrocínio, de um acidente. Tal. Não, aos nossos olhos aqui, ela pode ter sido inocente, mas ninguém colhe aquilo que não semeou, certo? Está é. colhendo alguma coisa. Está até mudando um pouquinho aí de união para aquele acidente do circo. Não foi um acidente, foi, foi de propósito, né, que a pessoa tocou fogo no circo lá em Uhum. Niterói. 500 pessoas, entre animais, terminaram morrendo. Então, nenhum daquelas pessoas era inocente. Foram aquelas pessoas que se divertiam jogando, queimando os próprios cristãos no circo de Roma. E uma das pessoas que seria que ia assistir aquela sessão e acontecer alguma coisa que eu não podia ir, para o Raul Teixeira. Ele ia, esperava o pai para chegar para dar dinheiro para ele, e o pai, naquele dia, atrasou, e não foi, e as outras pessoas terminaram morrendo. Então, não existe, ninguém caiu ali por um acaso e foram vítimas inocentes. Todo mundo responde por aquilo que semeou. Com certeza, Macário, né? Como você falou, né? Se a gente olha, né, pelo prisma, né, desse nosso mundo aqui, né, se vai revelar sempre alguém que está sofrendo como aquela pessoa inocente, né, olhando pelo prisma material dessa vida, né? Mas quando a gente olha pelo prisma da espiritualidade, não tem, como eu falei, né? Inocente, inocente não tem, né? Porque como aqui os espíritos falam, ó, é uma dura expiação. Se é expiação, pessoal, o quê? É resgate, né? Não tem inocência, é resgate que está passando. Então vai ter que, né,
sofrer, né? Porque fez sofrer em outras vidas, né? E vai ter que No superar isso. caso da, no E caso aí, no da caso, Lívia, no caso da Lívia, que a jornalista se referiu, ali era mais uma prova, tem uma missão. Então, para ela pediu aquilo lá. Então, não é, ela não se vê como vítima, né? Eu estou aqui lá como missão. Isso aí é autismo bem, evidentemente. Com certeza. Essa aqui entra naquela que o Matheus Peralva fala, né, sobre aqueles espíritos, né, iluminados, né, que vêm ter com os espíritos ainda inferiores, né? São os casamentos que ele chama de sacrificiais, vamos falar assim, né? Então existe muita coisa ainda nesse nosso mundo, né, que acontece e que a gente não tem toda essa visão para poder descortinar aquilo que muitas vezes foge aos nossos olhos, nossa capacidade de compreensão, né? Os espíritos nos dão um limiar, né, uma linha de segmento aqui, mas nem tudo é tipo assim um pingo no i, né? Não, tem coisas que fogem um pouco e a gente tem que, né, saber se ver esse outro lado, como a cara falou, ver esse outro lado aí, para a gente não cair no erro também. Mona, você quer falar? não, eu ia falar, complementando assim, e olha a nossa responsabilidade diante de todo esse conhecimento pequeno que a gente tem da doutrina espírita, né? Porque a gente, no plano espiritual, acho que abre muito mais a mente, né? De você ver uma pessoa que está passando por todos esses sofrimentos e você saber disso tudo, né? Das consequências, e você tem que socorrer e ajudar, né? Não, senão isso dá a impressão de deixar os corações endurecidos, né? Das Exatamente. pessoas falam assim, não sou eu o julgador, né? Vem aqui que eu te consolo, que eu te ajudo no que eu posso, né? E aí ajudar a pessoa a caminhar, né? Exatamente, Mona. É isso aí. Bom, Só pessoal, complementando aí, mostrar... Ronaldo, do que a Mona está falando, muita gente utiliza de forma errada, traz para a doutrina espírita, o termo karma, que não é da doutrina, isso. isso é lá do hinduísmo. E o karma significa que aquela pessoa que está passando por determinadas situações, você tem que deixar. Madre Teresa de Calcutá teve muita dificuldade de trabalhar lá, porque as pessoas falam, não, ela está sofrendo, é o karma dela, ela tem que sofrer. E aqui não, nós sabemos Sim. que se a pessoa está no nosso caminho, não só podemos, como devemos ajudar. E responderemos, está lá no Livro dos Espíritos, pela nossa omissão, se a pessoa se machucou lá na frente, se a gente pudesse ter evitado. Isso vai ser debitado na nossa conta. Mas então, karma é lá do hinduísmo. Mas o mal entendimento diante de as pessoas, porque falam assim, né? Ah, é difícil, eu sou espírita, né? Mas se a pessoa não estuda e não vai se informar, acaba interpretando essa maneira do karma. Exatamente. Né? Pessoas acabam confundindo esse karma com lei de causa e efeito. É bem diferente, né? E, aliás, como a Karen falou, né? Se está em nossas mãos o remédio que vai aliviar a dor do nosso próximo, por que não dá-lo? Né? Por que não dá-lo? Então, a gente tem que pensar nisso. Abram os microfones, pessoal, no nosso horário, e vamos responder os nossos questionamentos. Ok? Primeira pergunta. Eu vou aproveitar para desejar uma boa semana para vocês. Bye, bye, gente. Já está correndo o questionário. Caindo fora, né? Corre. Tchau, gente. Abraço. Tchau. As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade são uma fonte de amargura, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Muito bem. A ingratidão é uma expiação para a perseverança e prática no bem. Verdadeiro. Verdadeiro. Os espíritos falam que é isso mesmo? Né? O que é que os espíritos falam? Que a ingratidão é o quê? Uma prova. É uma prova. Exatamente. É uma prova para a perseverança na prática do bem. Não uma expiação. Existe diferença entre prova e expiação, né? Vocês sabem disso, né? Os espíritos consideram a ingratidão filha do orgulho, verdade? Falso. Falso.
Filha do quê? Filha Verdadeira. do egoísmo. Filha do egoísmo. É falso, viu, seu Silvano? É filha do egoísmo. É. Eu errei A o rep- pai. Errei do pai. O nome do pai. Vamos lá. A recompensa daquele que pratica o bem e recebe em contrapartida uma ingratidão será em outra vida vindoura, né, que os espíritos falam. Concorda com isso? Eu concordo. E concorde mesmo, tá certo. Não precisa ser nessa vida, não. É lá na outra vida. A diferença estabelecida... Isso é importante. A diferença estabelecida pelos espíritos entre o amor espiritual e o amor corporal é que um é eterno, não se desfazendo por razões materiais, por não sofrer a influência da matéria. Está apagando aqui meu computador. Vamos continuar. E o outro, ao contrário, está sujeito à manutenção das condições materiais que o motivaram. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso é verdade, claro. Né? Quem ama é quem o espírito. Né? Isso que ele está querendo dizer. Os espíritos ensinam que Deus não constrange ninguém a se manter junto de quem o desagrade. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Muito bem, pessoal. Parabéns para vocês. Né? Cumpriram o nosso Estamos aprovados. objetivo final. Vocês chegaram aqui vivos, apesar dos percalços. Conseguiram chegar Apesar até o da fim. sua pegadinha. Gente, tchau para vocês. Boa semana. Boa semana, Beijo, pessoal. tchau, Tudo de bom boa para semana. vocês. Que Deus Até semana abençoe. que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.